Olá, sou Rafaela, cirurgiã dentista, e vamos conversar um pouco sobre os cuidados de higiene bucal de idosos. Os cuidados com a boca contribuem não apenas para a saúde bucal, mas também para a manutenção da saúde geral. Por quê? Porque quando não se realiza a higienização bucal ou se ela é realizada de forma insatisfatória, isso contribui para a formação da placa dentária. E como que acontece isso? A superfície do dente, a ela vai se aderir restos de alimentos e de micro-organismos. Então, a presença desses micro-organismos pode desencadear, algumas doenças na cavidade bucal e também algumas doenças sistêmicas que podem ser advindos a partir da presença de micro-organismos presentes na boca. Então, como que forma essa placa dentária? A superfície do dente, ali forma uma película pegajosa e incolor, e essa película ela é constituída de restos de alimentos e de micro-organismos. Quando acontece esse crescimento dos micro-organismos, isso vai desencadear alguns problemas na cavidade bucal, como a halitose, que é o mau hálito, aquele odor desagradável, lesões de cárie, pode desencadear também problemas como a doença periodontal, que é um problema no osso que sustenta o dente, e também o desenvolvimento de infecções respiratórias, como a pneumonia. Então, como controlar o acúmulo dessa placa dentária? A higienização mecânica, usando a escova de dente e a pasta de dente, é o método mais comum e eficaz para o controle da placa dentária, que está aderido à superfície do dente. Então, os estudos científicos, eles mostram que o método mais eficaz é a escovação dos dentes. E o que essa escovação promove? Quando se escova os dentes, ela promove uma desorganização dessa placa dentária. E ao desorganizar essa placa dentária, isso promove a desaceleração do crescimento microbiano, que é o que pode causar alguns problemas na cavidade bucal e também alguns problemas sistêmicos, algumas doenças sistêmicas. E a manutenção dos níveis adequados da higiene bucal, eles estão relacionados com alguns fatores, como a prevenção dessas alterações, seja através de uma orientação quanto à higienização bucal, como realiza a higienização bucal e a execução da higienização bucal, como o controle, que é você fazer acompanhamento com os profissionais de saúde, que você realizar a higienização bucal de forma adequada, e também o tratamento das principais doenças bucais, quando elas estão presentes, com o auxílio de um profissional, de um cirurgião dentista, para realizar esse tratamento. Então, é importante o cuidador trabalhar de forma interdisciplinar. A primeira coisa é ter um diálogo com o idoso e um diálogo com a família do idoso, e também ter um diálogo com os outros profissionais que compõem esse cuidado do idoso, como um médico, dentista, fisioterapeuta, um enfermeiro, dentre outros profissionais. E as incapacidades que dificultam ou impeçam os cuidados bucais de idosos, elas devem ser solucionadas por meio de ações interdisciplinares de reabilitação ou capacitação de recursos humanos para realizá-los. Por exemplo, este curso que vocês estão fazendo, isto é uma capacitação de recursos humanos, para poder auxiliar os cuidados com a saúde bucal do idoso. Um outro exemplo que nós temos é um idoso que ele perdeu a sensibilidade, ou ele tem a dificuldade de apreensão no cabo da escova de dente, por exemplo. Então, pode ser realizadas ações interdisciplinares com um fisioterapeuta, um terapeuta ocupacional, para tentar solucionar aquele problema. E é importante ressaltar que o cuidador ele tem um papel muito importante em ter esse olhar atento, e essa perspicaz
e identificar essas necessidades do idoso para tentar auxiliar e estimular o autocuidado na saúde bucal. Então, quais ações que podem ser realizadas para auxiliar a saúde bucal do idoso? Por exemplo, essa imagem ela está mostrando um idoso, né, que ele teve um comprometimento da incapacidade funcional de apreensão ao cabo da escova e foi desenvolvido, né, uma ação de se realizar uma adaptação a essa escova e a ela foi colocada uma espuma e em volta com uma fita isolante. Então, isso proporcionou uma melhor apreensão a esse cabo. Também pode ser realizados outros tipos de ações, como por exemplo, pode utilizar aquela manopla que coloca no guidão da bicicleta para poder ajudar na adaptação. Se também não tiver a espuma ou a manopla da bicicleta, você pode utilizar aqueles palitos de madeira, aquele abaixador lingual, coloque em volta do cabo da escova e envolve com a fita isolante. Então, essa adaptação ela vai proporcionar melhor pega ao cabo da escova, vai estimular a autoestima do idoso, porque ele vai se sentir valorizado, né, pelo fato do cuidador ter tido aquele olhar atento para ajudá-lo, e também vai ajudar no autocuidado do idoso, né, para ele poder realizar a higiene bucal. Então, isso é um estímulo para o idoso. Uma outra ação que pode ser realizada seria a utilização de escovas elétricas. Então, essas escovas, o que elas fazem? Elas simulam os movimentos exercidos pelo operador que utiliza uma escova manual. Então, a escova elétrica, os movimentos são realizados pela cabeça da escova. Então, a cabeça da escova vai girar e fazendo com que as cerdas entrem em contato com a superfície do dente. Então, a utilização dessa escova, ela vai proporcionar ao cuidador, né, o auxílio na higienização bucal, como, por exemplo, aquele idoso que tem a dificuldade de abrir a boca, então fica difícil realizar a higienização nos últimos dentes, e também ao idoso que tem a dificuldade de realizar os movimentos da escovação, a escova elétrica vai auxiliar neste momento da higiene bucal. Porém, a escovação sozinha ela não é suficiente para promover a limpeza dos dentes, né? Por isso que é necessária a utilização do fio dental. Mas por que é necessário utilizar o fio dental? Eu vou mostrar aqui no modelo. Por quê? Porque quando nós realizamos a escovação ela remove, né, a placa dental da superfície da frente do dente, da parte de cima e da parte de trás. Então, muitas vezes a escova ela não consegue penetrar para remover essa placa dental que está entre os dentes. Por isso, a importância de se utilizar o fio dental para promover a limpeza nas faces proximais dos dentes. Mas para utilizar o fio dental, é importante você ter habilidade e destreza para poder utilizá-lo, né? E além disso, é importante você ter o conhecimento do porquê de se utilizar o fio dental. E no mercado nós encontramos o fio dental com uma haste e a fita dental. Então agora a gente vai entender um pouco a diferença entre esses produtos que são encontrados no mercado. A fita dental, ela é mais fina e achatada e ela tem um filamento único. Então, ela é mais difícil você realizar a flexibilidade dela, porque ela não afrouxa entre os dentes. Então, ela é mais indicada a ser utilizada em dentes que têm mais espaços entre eles, né? Porque quando você utiliza os dentes muito juntos, você sente que a fita dental está empurrando esses dentes. Já o fio dental, ele é um filamento cilíndrico e ele possibilita essa flexibilidade para estar passando entre os dentes. Então, ela é indicada para dentes com poucos espaços, aqueles dentes mais juntinhos.
E também encontramos o fio dental extra fino. Esse fio, ele é bem fino e ele é mais indicado para os dentes que têm menos espaço ainda entre eles. Então, ele é indicado também para aqueles dentes que são apinhados, um dente em cima do outro, que tem pouquíssimo espaço, é indicado usar o fio dental extra fino. E também encontramos no mercado o fio dental com uma haste. Então, esse fio dental, ele funciona como um mecanismo que possibilita, né, a pega, né, você segurar o fio dental e passar de forma mais alinhada. Então, ele é muito bom para ser utilizado por idoso, que já perdeu um pouco dessa destreza de passar o fio dental. Então, este fio, ele promove uma melhor pega para ser utilizado. E o idoso, ele vai usar o fio dental que ele achar melhor para ele poder usar e o que ele sentir mais confortável. E o cuidador vai estar sempre auxiliando, explicando para ele qual que é o melhor para ele poder estar utilizando. Outro dispositivo que pode ser utilizado para auxiliar a limpeza interdental é a escova interdental. Porém, a utilização da escova interdental, ela não é isenta do uso do fio dental. Então, essa escova ela é um método auxiliar, né? Então, ela não vai substituir o uso do fio dental. Então, por que ela é utilizada? Porque em alguns casos, né, com o passar dos anos, a gente vai tendo uma diminuição do osso, vai tendo um espaço maior entre os dentes. Então, por mais que o fio dental ele passe para limpar, ele ainda não consegue limpar tão bem. Então, a escova interdental, ela vai vir nessa região entre os dentes, próximo à gengiva, para poder realizar a remoção dessa placa dentária que fica aqui entre os dentes. E como que se utiliza essa escova interdental? Coloca-se um pouco de pasta de dente a essa escova e ela vai passando entre o espaço entre um dente e outro. Então, o cuidado da higiene bucal de idoso, ela é importante para obter o bem-estar e a prevenção de doenças, cuja prática deve ser realizada após as principais refeições. Então, a higienização da boca, ela tem que ser realizada após as principais refeições. E o cuidador ele tem um papel fundamental na estimulação dessa orientação sobre a prevenção e educação em saúde, por meio da higiene bucal, tanto de idosos dependentes como independentes. Então, o cuidador ele sempre tem que estar estimulando, né, o idoso a realização da higiene bucal. Então, para a realização da higiene bucal, nós vamos utilizar, né, o procedimento operacional padrão, e esse procedimento operacional padrão ele foi baseado no OGLE, que é uma diretriz para a higiene bucal de idosos dependentes, que é embasado em evidências científicas, e este instrumento ele foi adaptado, né, ao português do Brasil, foi validado e ele foi desenvolvido para ser utilizado na higiene bucal de idosos em LPI, mas ele pode ser também utilizado para aqueles idosos que estejam em ambiente domiciliar. Então, como que é realizado esse procedimento operacional padrão e quais os materiais necessários que a gente precisa para poder realizar? Primeiro, a gente precisa do equipamento de proteção individual para poder proteger o cuidador e proteger o idoso também. Então, nós precisamos de um óculos de proteção, a máscara cirúrgica e a luva de procedimento. Por que eu falei que isso protege o cuidador e o idoso? Porque essa proteção é uma via de mão dupla. Então, ao se utilizar a máscara cirúrgica, por exemplo,
você está protegendo de aspirar os aerossóis advindos da boca do idoso, e você também está protegendo o idoso dos seus aerossóis que são produzidos quando você conversa, de serem respirados pelo idoso. Então, por isso, a importância de se utilizar esses equipamentos de proteção individual. Nós vamos precisar também da escova de dente com cerdas macias, pode ser a escova manual ou a escova elétrica. Pasta de dente com flúor, o fio dental, pode ser o fio dental comum ou o fio dental com a haste, e escova interdental. Vamos precisar de um copo de água filtrada, o abaixador de língua, que é aquela espátula de madeira descartável, a gaze, a bandeja, uma bacia ou uma vasilha plástica, uma toalha ou papel toalha e hidratante labial, que pode ser a manteiga de cacau, vaselina, batom, etc. Estas soluções, gel de clorexidina, solução aquosa, de clorexidina e solução aquosa de flúor, são soluções que podem ser utilizadas mediante a prescrição de um cirurgião dentista. E elas vão ser utilizadas quando? Elas vão ser utilizadas caso haja impossibilidade, né, dos cuidados diários com a higiene bucal em um idoso, ou então quando tem algum problema, o idoso tem algum problema físico, ou então algum problema com um comportamento que impeça essa higienização, aí sim são prescritas estas soluções, são realizadas as orientações e são utilizadas no idoso. Mas qual que é a diferença, né, entre clorexidina e flúor e qual que é a ação delas? O flúor, ele tem a função de reduzir a progressão das lesões de cárie nos dentes. Já a clorexidina, o que ela faz? Ela é uma substância de ação antimicrobiana e ela é eficaz para o controle da proliferação das bactérias na cavidade bucal. Então, é um produto muito utilizado como antisséptico na prevenção de infecções. Então, quais são as recomendações básicas iniciais para todos os procedimentos de higiene bucal? Realizar a avaliação do histórico individual de saúde do idoso. Então, você vai ter uma ficha onde você vai preencher o nome do idoso, a idade dele, a ILPI que ele está, ou se está em domicílio, você vai colocar que está no domicílio. Você vai avaliar se ele tem os dentes naturais, se ele usa alguma prótese, o tipo de prótese, se usa só em um arco, nos dois arcos, se tem a presença de alguma lesão na boca. Então, após realizar essa avaliação, as anotações e realizar o plano de cuidado à saúde bucal, aí sim você vai executá-lo. Depois você vai conversar com o idoso e verificar as suas restrições. Então, é muito importante você conversar com o idoso e explicar para ele como que será realizada a higienização, que você vai realizar a higienização agora. Se ele estiver em domicílio, conversar também com um familiar que vai realizar a higienização, como que é realizado. É sempre importante ter esse diálogo e o idoso ter esse entendimento do que vai ser realizado. Sempre lavar as mãos antes de iniciar a higiene bucal, organizar todos os materiais necessários para você não ter que ficar saindo, né, durante o procedimento, porque o idoso ele requer a atenção o tempo todo, e você também vai auxiliar ou realizar os procedimentos necessários. Então, por exemplo, se for um idoso independente, ele consegue realizar a sua higienização, você pode estar auxiliando, perguntando para ele se ele precisa de alguma ajuda, se ele esqueceu, por exemplo, de hidratar os lábios após a higienização, você pode estar falando com ele. Ou então um idoso que é dependente, aí sim você vai realizar o procedimento da higienização bucal. E quais as recomendações finais para todos os procedimentos?
Higienizar a escova de dente em água corrente, secando e armazenando em local fechado. Aqui na parte da escova de dente, é importante ressaltar sobre a troca da escova de dente. Então, você vai trocar a escova de dente sempre que ela apresentar sinais de desgastes, né, nas cerdas, quando elas estiverem deformadas. E também os estudos científicos, eles apontam que as escovas de dente elas devem ser trocadas a cada 3 meses. Então, é importante sempre ter essa atenção de quando que você colocou a escova para realizar a higienização bucal do idoso, para você ter o controle desse tempo para poder realizar a troca. Após a higienização, você vai recolher todo o material utilizado, né, deixando o local do idoso em ordem. Você também vai ter aquele horário atento para o idoso. Então, se você colocou o idoso em algum lugar para realizar a higienização, você vai... É muito importante, né, no final, você dar atenção para o idoso, conduzindo o idoso até um outro local mais confortável para ele poder ficar. Se o idoso ele estava deitado e você o colocou em uma posição para realizar a higienização, você também coloque uma posição confortável e após essa atenção ao idoso, você vai desprezar os resíduos, retirar a luva contaminada, né, descartar em um local adequado, higienizar as mãos, calçar a luva, né, novamente para poder lavar a bandeja com água e sabão, secar com papel toalha e após isso realizar a desinfecção com álcool 70. Depois você remove, né, essa luva de procedimento, o óculos de proteção e a máscara cirúrgica, você vai descartar em um local adequado essa luva e essa máscara. Se na ILPI tem um recolhimento desse lixo biológico, você descarta no local correto. Se não tem esse recolhimento, você vai colocar em uma sacola ou um saquinho plástico, fechar bem e descartar no lixo. Depois você vai higienizar as mãos e vai realizar anotações se você encontrou dificuldade em realizar a higiene bucal, se você encontrou alguma alteração na cavidade bucal do idoso, você sempre vai ter este local para realizar as anotações da saúde bucal do idoso. Então, se você trabalha em uma ILPI, que é um número maior de idosos, é bom você ter a anotação individualizada para cada idoso. E você trabalha a nível domiciliar, você também vai ter um local para realizar essas anotações. E quando você observa, né, alguma alteração na cavidade bucal do idoso, é importante você providenciar a avaliação odontológica para esse idoso. Né? Então, por isso a importância de se realizar a anotação para você explicar para o profissional, o cirurgião dentista, né, o que foi encontrado. Então, você vai providenciar a consulta quando o idoso, por exemplo, ele tem os dentes, né, todos os dentes ou parte dos dentes. Então, você vai agendar uma consulta a cada 6 meses para que ele possa realizar a manutenção, realizar a limpeza, a avaliação daquele lugar, da boca. Ou se é um idoso, por exemplo, que ele é edêntulo, ele tem ausência de todos os dentes naturais. Então, para poder avaliar a necessidade da confecção de uma prótese, ou se ele usa prótese, se tem que realizar o ajuste daquela prótese. Se for um idoso, né, que ele está no nível domiciliar ou a nível no campo da ILPI, que manifestar sinais não verbais de dor na boca. Então, é importante, né, você ter esse olhar atento para identificar, né, o que está incomodando aquele idoso. Se ele tem a presença frequente de mau hálito também, é importante investigar para saber, né, o porquê daquela predisposição em se ter o mau hálito.
Se o idoso queixar-se de boca seca também, se tiver a presença de lesão em tecidos moles, se tiver algum aumento súbito de cárie, então você vê que tem vários dentes com lesão de cárie, você também vai marcar uma avaliação com o profissional. E se tiver alguma lesão na cavidade bucal, por exemplo, está com alguma lesão no lábio, alguma lesão próximo à comissura labial, também é importante marcar essa avaliação. Obrigada.